Fica mais prático. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Deixa eu só apagar essa luz, senão vai ficar esse círculo aí no quadro, pronto, fica melhor. Então, Química B, então hoje eu vou lá na Química E, vou me aventurar na Química B, página 22, o último tema, o último assunto, lá da parte da Química B que envolve Físico-Química. Então, o que você vai estudar hoje? Termoquímica. Então, página 22, Química B, para deixar bem claro o que você vai estudar a partir de agora. Então, o que é a termoquímica? E fora aqui, na química, na física, de uma forma geral, nós estamos cercados com algumas informações envolvendo calor. Por exemplo, para quem já se aventurou alguma vez na vida em alguma dieta, o que se faz? Tem que diminuir a quantidade de calorias. Calorias é uma grandeza trabalhada dentro da termoquímica. Nossa, não podia ter comido aquele brigadeiro porque aquele brigadeiro é muito calórico. Novamente, está usando termoquímica no dia a dia. Então, as dietas, a base da alimentação, muita gente é chata quando pega um alimento e olha assim, nossa, sabia que esse chocolate tem 90 quilocalorias? Nossa, essa barrinha de cereal tem 85 quilocalorias. Tudo isso envolve termoquímica. Porém, o começo da aula de hoje vai depender um pouquinho da física, com alguns conceitos básicos. Presta atenção aqui, ó. Algumas frases do seu dia a dia. Hoje vai fazer calor. O final de semana será muito frio. Calor e frio. O que isso significa? Ou então, não consigo beber o café, está muito quente. A sopa está horrível, está fria. Então, você tem as diferenças entre quente e frio, calor e temperatura. O que isso significa? Então, eu preciso que vocês tomem algumas notas aí. Embora os slides da aula de hoje já estão disponíveis lá no seu caderno do A Mais, e também você tem algumas informações na sua apostila, mas, de qualquer maneira, para quem gosta de anotar, eu espero, sem problema qualquer. E aí vem a primeira definição. O que é calor? De forma bem sucinta, bem rápida. Calor é energia em trânsito. Calor nada mais é do que energia em trânsito. Então, eu coloquei a definição da física para você compreender um pouquinho melhor. Calor é a transferência de energia térmica de um corpo para outro quando entre eles há uma diferença de temperatura. Ou seja, se você pegar dois objetos, um a 80 graus Celsius e um a 20 graus Celsius, o que acontece? O objeto mais quente perde energia para aquele que está mais frio. E essa transferência de energia é chamada de calor. Então, calor nada mais é do que energia em trânsito. Daquele objeto, daquele material que é mais quente, para aquele que é mais frio. Então, isso é calor. Agora, cuidado para não confundir calor com temperatura. O que mede um termômetro? Um termômetro, ele mede calor ou mede temperatura? Ele mede temperatura. E o que é temperatura? Ele mede o grau de agitação do sistema. Então, cuidado para não confundir calor com temperatura. Calor é energia em trânsito do objeto mais quente para aquele objeto que é mais frio. Agora, temperatura mede o grau de agitação. Então, o termômetro, ele mede o grau de agitação do sistema. Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação. Ficou claro isso? Está aqui os dois conceitos. Então, para quem gosta de anotar a nota, se estiver muito rápido, escreva aí, volta, professor, um slide, que não tem problema qualquer. Dá tempo de sobra para trabalhar esses conceitos básicos aí. Então, o que nós temos? Então, calor, energia em trânsito, e temperatura mede o grau de agitação. Ponto. Resolve esse problema. Agora, como é que eu vou saber se um objeto ou algum alimento tem tantas quilocalorias ou tantos quilojoules de energia? Então, começamos a trabalhar esse conceito. Então, a unidade internacional do calor é o joule. Só que ninguém pega um alimento aqui no Brasil e olha assim, nossa, esse brigadeiro tem 248 joules. Nossa, esse bolo tem 340 quilojoules de energia. Não fala. No Brasil, nos adaptamos muito bem com o conceito de caloria, que é representado pelo cal. E aí eu posso converter uma caloria corresponde a 4,18 joules. É importante anotar, muito importante anotar essa conversão, que uma caloria corresponde a aproximadamente 4,18 joules.
Uma caloria, 4,18 joules. Uma quilocaloria, 4,18 quilojoules. Mas o que é uma caloria na prática? A física explica da seguinte forma. Uma caloria é a energia necessária para elevar 1 grama de água de 14,5 graus até 15,5 graus. Esse é o conceito físico do que é caloria. Então, o que é caloria? É a energia necessária para você elevar 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Deixa eu só colocar meu chat aqui, senão eu não consigo enxergar vocês. Deixa eu só colocar assim, aí, agora sim, pronto, agora eu consigo ver vocês, se alguém fizer alguma pergunta eu consigo visualizar. Então, caloria é a energia necessária para elevar em 1 grau Celsius, em 14,5 até 15,5, 1 grama de água. Professor, mas a aula de hoje não é química? É química, mas eu preciso de alguns conceitos da física para dar continuidade para o nosso material. Então, o que você já viu até agora? Calor, energia em trânsito, temperatura, médio grau de agitação, unidade básica no Brasil, caloria. O que é uma caloria? Energia necessária para elevar 1 grama de água de 14,5 até 15,5 graus Celsius. Isso é a unidade e a definição de caloria. Porém, ainda na física, nós temos um aparelho chamado calorímetro. O calorímetro ele funciona assim, é um aparato em que eu tenho isopor é um isolante térmico, lá dentro eu tenho uma película ou de alumínio ou de cobre, que é um bom condutor, aí eu tenho água, um termômetro e o objeto que eu vou colocar lá dentro. Então, pela troca de calor do objeto com a água, se consegue determinar quantas calorias ou quilojoules existem naquele material. Através de qual equação? Física. Muitas vezes você já viu essa formulazinha, a forma de macete, que é o Q, macete. Q é o calor, M é a massa, C é o calor específico e ΔT é variação de temperatura. E essa variação pode ser em Celsius, em Kelvin, porque não interessa, porque é uma variação de temperatura. Então, na química, aliás, na física, para você calcular a quantidade de calor, a quantidade de calorias que um corpo perde para o outro ou que um perde e o outro recebe, se usa a fórmula do Q, macete. Q é o calor, M é a massa, C é o calor específico e ΔT, variação de temperatura. Está tudo explicadinho depois lá para vocês enxergarem. Tá, professor, e a aula de química começa quando? Agora. Então, até agora eu precisei da física, só que a física acaba por aqui, graças a Deus, e agora começa a química. Na química, nós não utilizamos o Q. O Q representa a quantidade de calor. Na química, nós vamos usar um outro conceito, que é o ΔH, que é a entalpia. Porém, a química começa a partir desse slide. Então, o que é a termoquímica? É uma função da termodinâmica, para quem vai estudar engenharia, vai estudar termodinâmica por vários anos, que estuda a variação da quantidade de energia medida a pressão constante. Isso pode ser dentro de um fenômeno físico, como derretimento do gelo, fervura da água. Quanto que eu vou gastar de energia para elevar de 15 graus Celsius até 30 graus Celsius? Para quem tem aquecedor a gás em casa, sabe que nos dias mais frios, para você tomar banho, você gasta mais gás. Quando os dias são mais quentes, você tem um menor gasto de gás. Por quê? Porque a água, a temperatura ambiente já está numa temperatura maior, portanto, você tem uma menor variação, portanto, menor gasto energético. Então, isso estuda a termoquímica. Ou um fenômeno físico, ou um fenômeno químico. É assim que você vai ter. Então, na parte da química, calor da reação. É o quê? Q macete. Na física, você vai usar o Q macete. Na química, você vai usar a entalpia, representada pela letra H. Em resumo, é a mesma coisa. Tanto que entalpia é derivado da língua inglesa de calor, portanto, Q de calor, entalpia com a letra H. Então, na química, nós vamos usar a entalpia. Professor, se é a mesma coisa, por que trocar de letra? Porque nosso foco é diferente. Aqui na química nós vamos ver o calor gerado ou liberado numa reação, num fenômeno físico. A física não estuda esses fenômenos aqui. Então, na química, nós vamos trabalhar com a tal da entalpia. Preciso definir uma outra grandeza, que é a entalpia representada ou simbolizada pela letra H. Então, a entalpia nada mais é do que a energia armazenada no sistema. Por exemplo, na hora que você vai comer um chocolate, tem gente que vê o rótulo antes de comer. Nossa, esse chocolate tem 152 quilocalorias.
Como é que o cara sabe que naquela barra de chocolate tem 152 quilocalorias, porque essa barra de chocolate tem uma entalpia, ele tem um calor armazenado lá dentro. Se você não comer aquela barra de chocolate, você não tem os 152 quilocalorias de energia. Nossa, uma maçã são 15 quilocalorias, porque a maçã tem armazenada dentro do seu sistema 15 quilocalorias. Você só absorve os 15 se você comer a maçã. Está lá disponível. Só absorve se você quiser. Ah, professor, eu faço dieta. Faz dieta quem pode e quem quer, porque muitas vezes você sempre foge dessa dieta. Nossa, foi numa festa de criança e tinha o que? Brigadeiro. É quase impossível uma pessoa de dieta ir numa festa infantil sem abusar de brigadeiro. Impossível. Lá dentro tem uma certa energia que está armazenada. Você só absorve aquela energia se você comer. Ah, professor, mas é irresistível. É irresistível, mas você tem a certa energia guardada dentro daquele material. Isso é entalpia. Agora, como é que eu posso calcular essa entalpia? Então, para o cálculo da entalpia, nós temos uma equação, que é uma das equações mais importantes da química como um todo. Então, a variação da entalpia, a princípio, a fórmula geral é essa. Opa, volta aqui um pouquinho, esqueci de colocar a caneta. Se eu colocar a caneta marca-texto, deixa eu colocar uma cor vermelha que vocês enxergam melhor. A fórmula é essa daqui, ó. Ou seja, uma das fórmulas mais importantes da química. O ΔH, a variação da entalpia, é a entalpia final menos a entalpia inicial. Essa é a fórmula que calcula a variação da entalpia. Professor, mas eu aprendi produto menos reagente. Depende. Se você estiver trabalhando com gelo, por exemplo, o gelo derrete. Só que o derretimento do gelo vai produzir o quê? A água. E aí eu não tenho produto e eu não tenho reagente, porque a parte inicial é água e a parte final é água. Portanto, eu tenho final menos inicial. Essa é a fórmula clássica. Porém, se você estiver trabalhando em uma reação química, agora sim, numa reação química, quem é a parte final? É o produto ou os produtos da reação? Quem é a parte inicial? É o reagente ou os reagentes da reação. Portanto, quando você estiver trabalhando em uma reação química, a fórmula muda. É a mesma coisa, só muda a parte do conceito. Então, você vai pegar a entalpia dos produtos, que é a parte final, menos a entalpia dos reagentes, que é a parte inicial. Portanto, quando você for estudar, se você tiver uma caneta marca-texto, bota a caneta marca-texto em cima dessas duas equações. É a mesma coisa. Final menos inicial. Essa fórmula geral, que pode ser tanto para fenômeno físico quanto para fenômeno químico. Agora, quando se tiver só fenômeno químico, só a reação, aí é produto menos reagente. Professor, e para que serve essa fórmula? Ele serve para você verificar se o processo libera energia ou absorve energia. Tá, professor, como é que eu vou chamar uma reação ou um fenômeno que libera ou absorve energia? E aí eu coloco só os prefixos. Exotérmica e endotérmica. Aí vem o resultado. Se o seu cálculo de ΔH, produto menos reagente, final menos inicial, der um valor negativo, significa que eu tenho uma reação que vai ser exotérmica. Se porventura o ΔH apresentar um valor positivo, nossa reação, nosso fenômeno vai ser um processo endotérmico. Agora, a pergunta é, o que é exo e o que é endo? Quem libera e quem absorve energia? Vamos para a língua portuguesa, origem das palavras. O prefixo endo significa para dentro. Tanto que vocês fazem, ou para quem já fez, endoscopia. É um exame de dentro do corpo, de fora do corpo. É de dentro. Portanto, o prefixo endo significa dentro. Lembre da palavra endoscopia. Agora, exo tem uma palavra que é infalível. E a origem das palavras, a palavra exorcismo. Se você analisar a palavra exorcismos, você vai ver que exo é fora, e cismo, se eu pouco me engano, significa entidade maligna, espírito. Portanto, o que é o exorcismo? Sai capeta. Ou seja, o exo significa fora. Então, se você tiver na dúvida na hora da prova se exo é dentro ou fora, exorcismo é sai capeta. Ou seja, fora. A entidade maligna sai. Logo, exo fora, endo dentro. Exo libera energia e endo absorve energia. Então, na dúvida,
a palavra exo e endo pode ser colocada em algum contexto para você entender. Endoscopia de dentro, absorve, exorcismo, sai, portanto, libera energia. É assim que vai funcionar esse sistema quando você tiver os ΔHs positivos e negativos. Porém, como é que eu represento uma reação endo- e exotérmica? Por enquanto, sem conta, tudo no campo teórico por enquanto. Então, olha só. Reação endotérmica. O que é uma reação endotérmica? É uma reação que absorve energia, que absorve. Professor, como é que você vai saber no dia a dia, no contexto cotidiano, se o processo é exo ou endo? Você vai usar o tato, a mão. Por exemplo, se você segurar um gelo na mão, na hora que você segura o gelo na mão, qual é a sensação térmica que você tem? De frio ou de calor? Ah, professor, de frio. Então, o que está acontecendo ali? O gelo está absorvendo energia da sua mão, portanto, o gelo está absorvendo, o gelo faz um processo endotérmico. Agora, se você aproximar de um fenômeno e perceber que a sua mão esquenta, como, por exemplo, a chama do fogão a gás, se você aproximar a mão da chama, nossa, esquentou. Na hora que você percebe que sua mão esquenta, está ocorrendo liberação de energia, é um processo exo. Então, de maneira clássica, usa o tato, uma propriedade organoléptica chamada tato, em que, se você perceber que esfria, está acontecendo um fenômeno endotérmico. Se você perceber que esquenta, está ocorrendo um processo exotérmico. Agora, como é que eu represento isso no papel, que é o que interessa para as nossas provas? Então, nós temos o seguinte, ó, óxido de mercúrio mais 90,7 kJ. Perceba que o reagente está precisando de energia, o reagente está absorvendo energia para produzir mercúrio mais meio mol de oxigênio. Que reação que é essa? Endotérmica. Por quê? Porque o reagente está usando energia, portanto, o reagente está absorvendo energia, é um processo endotérmico. Porém, pegadinhas de prova. Tem prova que vai fazer a mesma reação assim, ó, óxido de mercúrio, produzindo mercúrio mais meio de oxigênio, menos 90,7 kJ. Repare que aqui não tem ΔH, só tem menos 97,7. Porém, existe energia negativa? Não existe energia negativa. Como se tivesse energia. Pensou? Dieta do alimento negativo. Você vai comer brigadeiro, pudim e vai emagrecer, porque energia negativa não existe. Então, esse menos aqui, alguém deixou o microfone aberto, você está comunicando aí, vou fechar, não sei quem quer, não consigo visualizar aqui. Mas o que acontece? Tem um menos, e não pode existir energia negativa. Então, o que você faz? Como aqui é um sinal de menos, como se fosse matemática. Joga esse menos para o outro lado, e aí a energia com carga positiva, essa energia com valor positivo, fica com seus reagentes. Então, essa é a dica. Não pode existir energia negativa na reação. Professor, mas o ΔH? Opa, aí é diferente. Repare que aqui, ó, na primeira não tem o símbolo de ΔH. Na segunda reação não tem o símbolo de ΔH. Aí ΔH positivo e negativo é permitido. Agora, energia negativa não existe, como aqui, ó, óxido de mercúrio produzindo mercúrio mais meio de oxigênio, menos 90,7, não existe. Esse menos passa para o outro lado da igualdade, aí a energia fica lá no reagente, processo endotérmico. E aí o clássico, a mesma reação com ΔH mais 90,7. O que isso significa? Como o ΔH tem um valor positivo, indica que eu tenho uma reação endotérmica. É essa a nossa caracterização. Portanto, toda química só pode ter 3 estilos de reação. Com a energia já no lado reagente ou no lado do produto, para dizer se é endo ou exo. Agora, cuidado quando você tiver menos alguma coisa quilojoule ou menos alguma coisa quilocalorias. Não é o lado correto. Jogue do lado esquerdo para o lado direito para o esquerdo, sem problema qualquer. Agora, ΔH, aí é infalível. Se o ΔH tiver um valor positivo, é endotérmico. Se tiver um valor negativo, é exotérmico. Quer ver as outras reações? E se fosse uma reação exotérmica? Exo, o prefixo exo, significa para fora, e endo, para dentro. Olha só. Hidrogênio mais meio de oxigênio, menos 57,8 quilocalorias. Menos 57 não pode. Então, o que você faz? Você vai jogar esse menos 57 para cá. E na hora que você joga essa energia para o outro lado da seta, no caso para os produtos, eu tenho a segunda reação. Hidrogênio mais meio de oxigênio produzindo água,
e produzindo energia. Como é que eu chamo a reação que produz calor, que libera calor? Processo exotérmico. Quando essa energia está junto com o reagente, endotérmica. Quando a energia está junto com o produto, exotérmico. E a forma infalível, as duas mesmas reações escritas na forma convencional. Hidrogênio reage com oxigênio produzindo água, onde o ΔH é menos 57,8. ΔH negativo, exotérmica, ΔH positivo, endotérmica. Não pode errar, isso não pode. Então, olha só, até agora, o que você aprendeu? Que entalpia mede a quantidade de energia armazenada num sistema. Para calcular essa quantidade de energia, eu tenho uma formulazinha: produto menos reagente, final menos inicial. Se o ΔH dessa reação for positivo, endo. Se o ΔH for negativo, exotérmico. Ponto final. O endo absorve energia e o exo libera, esquenta o meio. Esse é o processo que você vai encontrar para compreender olhando uma reação. Quem cobra muito isso é o Enem. O Enem adora colocar as reações e vai pedir qual ou quais das reações liberam energia. Qual das reações está absorvendo maior quantidade de energia? Olhem o valor de ΔH, se é positivo é endo, se for negativo é exo, ou olhem a posição da energia. Se estiver junto com o reagente, endotérmico, se estiver junto com o produto, exotérmico. Dica prática. Agora, o que acontece? Análise gráfica. Boa notícia, só existem dois gráficos. Um gráfico exo e um gráfico endo. Então, o que eu fiz? Montei uma pequena reação genérica. A mais B produzindo C mais D. Professor, como é que você sabe que A e B é reagente? Quem que começa uma reação? O reagente. Portanto, quem está começando o ponto zero é o A mais B, e repare que está terminando o C mais D. E outro detalhe, toda a reação é separada por uma seta. Quem está antes da seta é o reagente, e quem está depois da seta são os produtos da minha reação. E aí, o que acontece? Quando a energia do produto for maior do que a energia do reagente, quando a energia do produto for maior do que a energia do reagente, o nosso ΔH vai ser positivo. Se o ΔH for positivo, significa que eu vou ter uma reação endotérmica. Então, esse primeiro gráfico, para quem está anotando, até acabei esquecendo de colocar aqui, ó, que o ΔH é maior do que zero. Ali está mostrado. Só que o ΔH maior do que zero, o primeiro gráfico diz respeito a um processo endotérmico. Então, quando a energia do produto for maior do que a energia do reagente, processo endotérmico. Esse é o primeiro gráfico. Agora que você entendeu o primeiro gráfico, eu nem poderia ter colocado o segundo, porque é o inverso. Se a energia do produto é maior do que a energia do reagente para ser endo, o que é necessário para ser um gráfico de uma reação exotérmica? A energia do produto é menor do que a energia do reagente. Professor, mas se eu não lembrar disso na prova, coloque um valor qualquer aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar 1 e 2. Bem simples, ou 10 e 20, 100, 200, ou algum valor que seja fácil de você calcular. 1 e 2, fechou? O produto vale 2. 2 menos 1 dá 1 positivo. Se dá 1 positivo, é um processo endotérmico. Segundo gráfico, vou colocar 1 e 2. 1 é o produto, menos o reagente, que é 2. 1 menos 2 dá o quê? Menos 1. Se dá menos, significa que eu tenho um ΔH negativo, significa que eu tenho uma reação exotérmica. São os dois gráficos que você encontra. Então, procura gravar um. Quando a energia do produto é maior, e veja bem pela lógica, o reagente está aqui. Para chegar no produto, eu preciso colocar energia. Se eu coloco energia, é um processo endotérmico. O reagente está aqui, mas a quantidade do produto é menor. O que acontece com essa diferença de energia? Ela escapa para o meio. Ela é libertada para o meio, portanto, quem liberta energia é um processo exotérmico. Ponto. São os dois gráficos que vão me interessar. Ainda no campo teórico, a chamada equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica? Lembrando que você não precisa se preocupar em fazer essa montagem. O que você vai encontrar em prova é isso daqui. Isso aqui você precisa interpretar. Então, olha só. Hidrogênio reage com meio de oxigênio, produzindo água no estado líquido. Essa reação libera ou absorve energia? Pelo ΔH negativo, indica que eu tenho liberação de energia. Portanto, relendo a nossa reação.
O hidrogênio reage com oxigênio, produzindo água líquida, liberando 68, quilocalorias para cada 1 mol de água. Então, esse é o tipo de interpretação que você vai ter durante a representação de uma equação. Professor, não vai ter que escrever isso? Não. Isso vem pronto, lindo, maravilhoso para você. Você só precisa interpretar que para formar 1 mol de água líquida, libera 68,5 quilocalorias. Essa é a interpretação que vai me interessar. Outra parte da física. Vocês já estudaram isso lá com o Leonardo, o homem já deu essa parte lá no comecinho da Química B, e também vocês viram lá naquela semana de básicas, os 3 estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gás. Eu não coloquei as mudanças justamente para fazer uma pequena lembrança lá dessa matéria. Como é que eu chamo quando um sólido se transforma em líquido? Quando um sólido vai para líquido, é um processo chamado de é fácil enganar vocês, não é liquefação. Quando um sólido vira líquido, é um processo chamado de fusão. A fusão é quando um sólido se transforma num líquido, porém, na minha matéria de hoje. Essa fusão é um processo endo ou exotérmico. Para derreter um gelo, o gelo absorve energia do meio ou ele libera energia para o meio. Se você segurar um gelo na mão, o gelo esquenta a sua mão, libera, ou esfria a sua mão, absorvendo energia da sua mão, é um processo endotérmico. Então, a fusão, se você quiser anotar isso aí, coloca lá sólido, líquido, gás. Se você quiser ser mais prático, coloca S de sólido, L de líquido e G de gás. É bem mais prático para vocês escreverem. Então, o sólido indo para líquido é fusão, e a fusão é um processo endotérmico. Contrário, o líquido, aliás, vamos pegar para cá, vamos pegar a mesma linha. O líquido virando vapor. Então, imagina a cena que você vem em casa morrendo de fome, você vai colocar água dentro de uma panela. Aí você coloca a mão em cima da panela e fala assim, água ferva. Ela não ferve. Por quê? Porque ela precisa de energia. E de onde que vai vir essa energia? Da chama do fogão a gás ou da indução elétrica. Hoje tem esses fogões aí mais modernos. De qualquer maneira, o que a água precisa? Absorver energia para transformar o estado líquido no estado gasoso. Portanto, também é endotérmico. Dica prática. Toda vez que você sai do sólido e vai se dirigindo para o estado gasoso, tem absorção de energia, processo endotérmico. Portanto, processo inverso. O vapor indo para líquido, aqui vem a liquefação, é um processo exotérmico. O líquido virando sólido, solidificação, também é um processo exotérmico. Então, a dica é, você vai do estado sólido, que é extremamente organizado, em direção ao estado gasoso, que é extremamente desorganizado, coloca energia, endo. Se você vai no estado bem desorganizado, vai organizando a matéria, você vai perdendo energia para o meio, processo exotérmico. E ainda tem uma última passagem em que o sólido se transforma em vapor ou em gás, processo chamado de sublimação. E quando o sólido se dirige ao estado gasoso, repare que você está desorganizando a matéria, só pode ser um processo endotérmico. Então, as principais mudanças de estados físicos com sua respectiva absorção ou liberação de energia. Repetindo, sólido para líquido, fusão, endotérmico, líquido para vapor, vaporização. Só que nessa vaporização você pode encontrar evaporação, ebulição e calefação. É tudo a mesma coisa, processo endotérmico. O vapor voltando para líquido, liquefação ou condensação, líquido virando sólido, solidificação. Todo o processo de volta ao estado sólido é exotérmico. E quando um sólido vira gás, processo endotérmico de sublimação. Fechou? Nem sei se tem isso no material de vocês, mas de qualquer maneira isso aqui é importante para a prova do Enem. Importantíssimo, diga-se de passagem. Agora, ainda na teoria, não coloquei ainda a parte de matemática em ação, só que já eu vou colocar isso aí. Tipos de variação da entalpia. Então, quando você estudou isso em algum momento da sua vida, você viu que tinha entalpia de combustão, entalpia de formação, entalpia de neutralização, entalpia de ligação, tinha vários. Porém, existe o que nós chamamos de condição padrão, que é CATP, condições ambientais de temperatura e pressão. Então, quais são essas condições para que nós tenhamos uma equação termoquímica? Temperatura deve ser em 25 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera.
Esses são os dois quesitos básicos. Porém, quando eu trato de uma substância, essa substância pode ser sólida, líquida ou gasosa. Qual que vai ser o estado padrão? O estado físico estável a 25 graus e 1 atmosfera. Portanto, estado físico mais estável. Como assim? A água. Eu posso encontrar na natureza água no estado sólido, na forma de gelo, água no estado líquido e água no estado gasoso. Qual dessas três fases é a mais estável a 25 graus e 1 atmosfera? A água líquida. Portanto, se eu falar em estado padrão, eu só posso estar me referindo à água no estado líquido. O carbono, grafite, ele a 25 graus e 1 atmosfera está em qual estado físico? Sólido. O O2, o oxigênio, qual que é o estado físico do oxigênio a 25 graus e 1 atmosfera? Gasoso. E uma última consideração para o estado padrão, forma alotrópica mais estável. Você também já estudou isso lá na estrutura atômica. O que é alotropia? Alotropia é quando um elemento químico ele forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Eu dou dois exemplos para você fazer a lembrança. O carbono. Quais são as duas principais formas em que o carbono se manifesta? Grafite e diamante. Tem o fullereno, tem o grafeno, tem o carvão, tem várias outras formas, mas as duas principais é o grafite e o diamante. Dessas duas formas, entre um carbono grafite e um carbono diamante, qual que é a forma mais estável? É o carbono grafite. Grave bem isso. Entre um carbono diamante e um carbono grafite, a forma mais estável, segundo a ciência, é o carbono grafite. E outra representação da alotropia, quando eu tenho o elemento oxigênio. Eu tenho gás, oxigênio, O2, e tenho gás ozônio, que é O3. E entre O2 e O3, qual é a forma mais estável? O gás oxigênio, o O2. Então, lembra disso. Então, quando eu tiver uma equação termoquímica, essa equação precisa estar a 25 graus Celsius, 1 atmosfera, o estado físico mais estável nessas duas condições de temperatura e pressão, e quando eu estiver falando em carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, a forma alotrópica mais estável. Isso você precisa ter em mente. Agora, antes de fazer o cálculo, eu preciso ainda definir isso aqui. E aí eu peço para vocês anotarem essa frase que está dentro desse retângulo. Eu espero sem problema qualquer. Entalpia de formação. Eu falo que é o dado teórico mais importante da termoquímica. Com ele você vai fazer uma série grande de cálculos daqui para frente. Então, olha só. O que é ΔH de formação? É a reação de síntese de um mol. Repare que eu não fiz de propósito esse 1 mol com uma letra mais gordinha e mais em negrito, porque realmente isso é importante. A síntese de 1 mol de um composto a partir de substância simples na sua forma mais estável em condições ambientes, ou seja, a 25 graus, uma atmosfera, no estado físico mais estável e na forma alotrópica mais estável, igualzinho que eu comentei na tela anterior. Então, entalpia de formação deve formar apenas 1 mol. 1 mol. Não pode ter 2, não pode ter 3 na frente, senão é mais entalpia de formação. Essa é a ideia que vai me interessar. Agora, estão notando ainda? Entalpia de formação tem que formar 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples mais estáveis. Então, se a molécula tem carbono, qual é a forma alotrópica mais estável do carbono? Carbono grafite. Se ela tiver hidrogênio na molécula, é o gás hidrogênio, é o H2. Se ela tiver oxigênio na molécula, ela partiu do gás oxigênio O2. E vai assim por diante. Já vou te dar os exemplos. Porém, aí vem uma convenção. Toda substância simples vai ter um ΔH valendo zero. Importantíssimo, não só importante, é importantíssima essa informação para os cálculos que vão vir daqui a 2 telas. Importante, o ΔH de formação de uma substância simples, na forma alotrópica mais estável, vale zero. Deixa eu até fazer um gancho, não sei se você já viu lá com o Leonardo a parte do NOx. Tem uma regra que fala que NOx para substância simples vale zero. É para encaixar duas informações na mesma frase, NOx e ΔH de substância simples vale quanto? Zero. Aí você aproveita a mesma informação no teu cérebro para ambos os casos. Se ele falar em substância simples e NOx, zero. ΔH de substância simples, zero.
mas só vale para O2, para carbono grafite, para nitrogênio, para ferro, ouro, essas coisas do gênero. Toda substância simples, na forma mais estável, o ΔH vale zero. Quer ver um exemplo prático disso aqui? Dá uma olhadinha nessa reação aqui de baixo. Ó. 1 mol de CO2. 1 mol de CO2. Só que para formar o CO2, perceba que o gás carbônico tem carbono na estrutura. Qual é a forma alotrópica mais estável do carbono? O carbono grafite. Repare que na molécula do gás carbônico tem o elemento oxigênio. Qual é a substância simples mais estável que contém o oxigênio? O O2. Então, carbono grafite reage com O2 produzindo 1 mol de CO2. Isso é chamado calor de formação. E aí o texto vai te dar esses dados aqui, você não precisa decorar isso aqui. Então, para você formar 1 mol de gás carbônico, você libera 394 quilojoules de energia. Professor, vou ter que decorar esses valores? Não, não precisa decorar. Como eu falei, estou ainda no campo teórico. Só para fixar um pouco mais esse calor de formação, essa entalpia de formação. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou colocar uma série de substâncias e vocês vão ter que me dizer quem são os reagentes dessa reação. O gás carbônico está aqui, ó. Repare que todas as moléculas têm que ter o 1 na frente. Se você colocar um número diferente de 1, não é mais entalpia de formação. Cuidado com isso. Carbono, qual é a forma mais simples de encontrar carbono na natureza? Grafite. O oxigênio é o gás do oxigênio, portanto, você vai ter carbono grafite mais O2 produzindo CO2. Ponto, resolve. Agora vocês entenderam. A água. Repare que a água ela é formada pelo elemento hidrogênio e pelo elemento oxigênio. Qual é a forma mais simples de você encontrar o hidrogênio na natureza? Na forma de gás hidrogênio, H2. E tem o elemento oxigênio, qual é a forma mais simples de você encontrar o oxigênio na natureza? O2. Só que aqui você precisa fazer balanceamento. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio equilibrou. Aqui eu tenho 1 oxigênio, só 1. E lá eu tenho 2. Professor, não é mais fácil colocar um 2 aqui na frente? Não. Você não pode colocar 2 na frente do produto, se não é mais ΔH de formação. Se aqui tem 1 oxigênio, que número que você multiplica 2 para dar 1? 1 meio. Aí você vai usar e abusar de frações. Quer ver outro exemplo? Água gasosa. Professor, mas é água? Então vai usar os mesmos componentes, hidrogênio mais oxigênio, produzindo água gasosa. Professor, mas isso não é calor de formação? É calor de formação quando forma 1 mol de qualquer composto a partir das substâncias simples mais estáveis. Repare que o hidrogênio está gasoso, o oxigênio está gasoso, portanto, isso é calor de formação. Quero formar o etanol, C2H6O. Tem o carbono, carbono grafite, tem o hidrogênio, gás hidrogênio H2, e tem o oxigênio representado pela molécula do O2. Coloco os meus reagentes e já deixo equilibrado. 2 carbonos grafite, 3 vezes, 2 vezes a molécula de hidrogênio, e como aqui só tem um oxigênio, lá tem 2, meio de oxigênio. É assim que vai funcionar a entalpia de formação. Essa é a boa notícia. Você não precisa se preocupar com isso aí. Isso aqui vai ser como dado, só que muitas vezes esses dados assustam. Nossa, olha o tamanho dessa reação. Esqueça. Está formando uma única molécula. Quanto que vale o calor dessa molécula? O dado vai fornecer. Por quê? Todas as substâncias simples correspondem a um ΔH valendo 0. E se fosse formar uma amida, olha só, 2 vezes o carbono grafite, 5 meios o gás hidrogênio, meio de oxigênio e meio de nitrogênio. Isso é calor de formação. Bom, isso aqui, todas essas moléculas vão ser acompanhadas com dados, e esses dados vocês vão usar exatamente nesse tipo de questão. Agora sim, entramos no campo matemático. Tá certo que aqui vai ter toda a parte da resolução, mas eu vou com calma, etapa por etapa, para você compreender. Se você não está conseguindo visualizar a questão, pelo menos aqui eu estou conseguindo visualizar, mas de qualquer maneira, se você não está visualizando a parte do corpo da questão, eu faço a leitura. Quer ver? É uma questão da FGV, ou seja, um vestibular bem importante do país. O uso do álcool como combustível pode ser renovável, reduz o impacto da emissão de gás carbônico causada pela queima da gasolina. A entalpia padrão de combustão completa do etanol na reação. Repare que ele deu a reação. O etanol reage com 3 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico e 3 moléculas de água em kJ por mol é. Então ele quer saber quanto que vale o ΔH dessa reação. Professor,
Como é que eu vou fazer esse cálculo? Qual que é a fórmula que calcula ΔH? A professora é final menos inicial. Eu tenho uma reação. Se eu tenho uma reação, quem que é a parte final? São os produtos. Quem é a parte inicial? Os reagentes. Então, adaptem. Qual é a fórmula que você vai utilizar? Produto menos reagente. Ponto. Acabou a questão. Professor, mas eu tenho que fazer... Acabou a questão. A parte intelectual acaba aqui. O que você vai ter agora é trabalho braçal. Cuidado para se organizar nesses cálculos aí. Então, reparem bem. Eu tenho os produtos, que é o gás carbônico e a água, e eu tenho os reagentes, que é o etanol e o gás oxigênio. Agora, reparem bem no texto. Dados, o calor de formação do etanol vale menos 278, significa que o calor de formação libera energia. O gás carbônico ΔH é menos 394 e a água vale menos 286. Aí tem gente que para e se pergunta, professor, mas está faltando dados aí. Eu tenho o calor de formação da água, tenho o calor de formação do gás carbônico, tenho o calor de formação do etanol, e eu também tenho o calor de formação do oxigênio. Professor, mas não tem oxigênio aqui. Não precisa. Quanto que vale ΔH para substância simples? 0. 3 vezes 0, 0. Não preciso nem constar isso nos dados, só que é uma informação que você precisa saber de forma anterior. Então, vamos lá. Produto. O primeiro produto que eu encontro é o gás carbônico. Só que o gás carbônico ele vale menos 394. E como eu tenho duas moléculas, vai ficar menos 394 vezes 2. Mais, cada molécula de água libera 286. Como eu tenho 3 moléculas de água, vou pegar menos 286 e multiplicar por 3. Só que para me organizar, eu vou fazer o seguinte, ó. Menos 394, que é o CO2, vezes 2. Fecha o primeiro parênteses. Mais, a água vale menos 286 vezes 3. Fecha o parênteses e fecha o primeiro colchete. Por quê? Porque essa energia que eu acabei de calcular diz respeito aos produtos da minha reação. Isso aqui é produto. Menos da fórmula, para me organizar. Vou abrir um outro colchete agora que representa os meus reagentes. O etanol, segundo os dados da questão, corresponde a menos 278. Professor, e o oxigênio? Não precisa colocar o oxigênio, porque 3 vezes 0, 0. Portanto, fecha para aí. Pronto, agora trabalho braçal. 394 vezes 2 vai corresponder a menos 788, mais menos 286 vezes 3 dá menos 858, menos com menos 278. Aí você vai somar esses dois valores negativos, vai me dar 1.646, menos com menos, que vai dar mais. E aí, o que, que você vai encontrar? Não sei porque eu coloquei isso aqui de revolta. Resposta, menos 1.368 quilojoules de energia. Você vai lá no conjunto de alternativas, letra E, menos 1.368 é a resolução dessa questão. Agora, pare e pensa. Ah, professor, difícil. Não, é trabalhoso. O que você precisa lembrar da química para chegar a esse tipo de cálculo? Que a fórmula que calcula o ΔH é produto menos reagente. Tanto os reagentes quanto os produtos vão ser fornecidos na questão, simplesmente você substitui com cuidado, com calma, com organização, vai calculando, a resposta sai. Tá certo que demora, mas que a resposta sai, tem. E outro detalhe, é um dos assuntos mais importantes do Enem. Se eu pouco me engano, diz uma estatística, é o assunto que mais vezes aparece na prova do Enem, termoquímica, essas trocas de energia envolvendo essas formulazinhas aí. Fechou? Vou continuar. ΔH de combustão. Repare que aqui, ó, nós tínhamos uma combustão, mas a reação foi dada. Numa boa parcela de questões, eles não te dão essa reação. Por quê? Você vai precisar disso aqui, ó. ΔH de combustão, variação de entalpia de combustão. O que isso significa? Tem um texto aqui, ó, mas normalmente combustão, você vai pegar algum composto orgânico. E composto orgânico tem carbono, hidrogênio e oxigênio. São os principais componentes que vocês encontram no dia a dia que são combustíveis. E o que acontece na combustão? O combustível, ele precisa reagir com um tal de comburente. Quem é o comburente e quem é o principal componente do ar que funciona como comburente? O O2, o oxigênio. Portanto, você vai pegar o teu combustível, aqui tem 4. Vai pegar o combustível, vai reagir ele com o O2, vai colocar uma setinha, porque separa os reagentes,
e toda a combustão completa vai produzir CO2, gás carbônico, mais H2O, mais água. Portanto, o ΔH de combustão diz o seguinte: você vai pegar a fórmula do teu combustível, vai reagir ela com O2, com oxigênio, vai colocar uma setinha e vai produzir CO2 e água. Porém, quando você monta uma equação, você precisa fazer o balanceamento. E como é que você faz o balanceamento? Colocando o número na frente das moléculas. Quer ver o primeiro exemplo? Está aqui, ó, já equilibrado. Então, o que você teria que fazer? CH4 mais O2, esqueça o 2, esse 2 da frente por alguns instantes. Setinha produzindo CO2 e H2O. Essa é a reação que você tem. Agora, um carbono na esquerda, um carbono na direita. O carbono fechou. Lá você tem 4 hidrogênios, e aqui na molécula de água, esqueça esse 2 por alguns instantes. Na molécula de água, só tem 2 hidrogênios. Se lá tem 4 e aqui tem 2, que número que eu coloco na frente, que multiplicado por 2 vai dar 4? O 2. Esse 2 que eu coloquei aqui, ó, deixa eu colocar uma bolinha em volta aqui, ó. Esse 2 que eu coloquei na frente da molécula de água é chamado de coeficiente estequiométrico ou simplesmente coeficiente. É o número que você coloca para deixar equilibrado. Agora, cuidado. 2 oxigênios no gás carbônico, mais 2 vezes 1, 2 oxigênios. 2 com mais 2 são 4. E aqui era só O2. Então, o que eu coloquei na frente para equilibrar com 4 oxigênios? O 2. Isso é chamado de balanceamento da equação. Outro combustível clássico do dia a dia, o etanol, C2H6O. Com quem que ele vai reagir? Com O2. Coloca uma setinha, vai produzir o que na combustão completa? CO2 e água. Eu apresento a reação já devidamente equilibrada. Olha só. 2 carbonos agora. Coloquei o 2 na frente. Lá tem 6 hidrogênios, na molécula de água só tinha 2. Se lá tem 6 e aqui tem 2, que número que eu multiplico 2 para dar 6? 3 na frente. Agora presta bem atenção aqui, ó. 2 vezes 2, aqui agora eu tenho 4 oxigênios. 3 vezes 1, 3. 4 com mais 3, 7 átomos de oxigênio. Aqui já tem 1. 7 menos 1, ainda sobram 6. Que número que eu vou colocar aqui na frente do oxigênio que multiplicado por 2 vai dar 6? Coloco 3. Isso é combustão. Outro combustível clássico, a gasolina, representado por C8H18. Vou reagir ele com O2, vai produzir CO2 e água. Professor, tem uma fração ali, tem. Presta bem atenção aqui, ó. 8 carbonos, aqui só tinha 1, vai um 8 na frente. Lá tem 18 hidrogênios, na água só tem 2. O número que você multiplica o 2 para dar 18, 9. Até aí sem problemas. 8 vezes 2 são 16, 16 com mais 9 são 25. 25 átomos de oxigênio nos produtos. Que número que multiplicado por 2 vai dar 25? E aí que você usa a lógica. Toda vez na combustão que você tiver o número ímpar de oxigênio, coloca esse número ímpar sobre 2, na frente da molécula do oxigênio. É tiro e queda. Se você tivesse tido 33 oxigênios, 33 sobre 2. Se você tivesse 99 oxigênios, 99 sobre 2. Nossa, deu 103 sobre 2. O número ímpar sobre o 2 na frente do oxigênio. Professor, mas isso não vai acarretar em problemas matemáticos? Não. Quanto que vale a entalpia para a substância simples? 0. Se você multiplicar 2 por 0, 25 meio sobre 0, vezes 0, vai dar 0 de qualquer maneira. E aí um último exemplo, assim, para fechar com chave de ouro, a vela, parafina, carbono 103H208. Reage com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Aí você coloca os números na frente das moléculas para deixar a equação devidamente equilibrada. Então, por enquanto, a única parte matemática que me interessou foi o ΔH, produto menos reagente. Só que você só usa essa fórmula caso a pergunta venha com esse comando e eu tenho os dados de formação no texto. Agora, lá naquela questão anterior, ele deu a reação. Só que a maioria das questões que você encontra hoje em vestibular, ele vai falar assim, calcule o ΔH de combustão do etano, sabendo que o gás carbônico vale tanto, a água vale tanto, o etanol vale tanto. Então, você vai ter que montar a equação para depois aplicar o cálculo de ΔH. A mesma coisa acontece com ΔH de neutralização. Só que isso aqui é mais para constar.
que se entende por neutralização? Há muito e muito tempo atrás, você aprendeu que uma reação química bem clássica, todo mundo vai lembrar desse material. Para quem tem boa memória e consegue lembrar do ensino fundamental, até o maternal, o jardim de infância, você vai lembrar de algumas coisas que você viu lá. Por exemplo, eu tenho uma boa memória, eu consigo lembrar quando eu entrei na primeira vez na escolinha, eu tinha 1 ano e 8 meses. Olha só, 1 ano e 8 meses eu consegui lembrar o nome da minha primeira professora, que a gente chamava nem professora de tia, que era tia Alcione. Olha só, 1 ano e 8 meses, eu lembro que era uma quarta-feira, a tia Alcione botou as crianças no círculo e ela fez a seguinte frase: crianças, ácido, quando reage com base, produz o quê? Eu lembro que foi um alvoroço entre as crianças, todo mundo queria responder que vai formar sal e água. 1 ano e 8 meses, vocês provavelmente estavam nessa mesma fase da vida e já sabiam que ácido reage com base, produzindo o quê? Sal e água. Isso é ΔH de neutralização. Pois bem, toda neutralização é exotérmica. Anotem essa frase. Já vi muita questão que você nem precisa botar o lápis no papel para fazer cálculo, porque ele fala assim, calcule o ΔH da reação. Aí, 4 alternativas têm ΔHs positivos e 1 tem ΔH negativo. Pode marcar o ΔH negativo, porque toda reação de neutralização vai ser um ΔH com liberação de energia. Então, pode anotar. ΔH de neutralização envolve ácido que reage com base, produzindo sal e água. E sempre vai ser isotérmico. Sempre vai ser isotérmico, então não importa. E geralmente envolve 1 mol de H+, com 1 mol de OH-. Por exemplo, aqui, ó, 1 mol de H+, reage com 1 mol de H-, liberando 13,8 quilocalorias. Na outra reação, eu tenho 2 mols de hidrogênio reagindo com 2 mols da base. Repare que dobra. Então, para cada 1 mol de H+, libera 13,8 quilocalorias. Professor, no exemplo de cima é diferente, sim, porque aqui em cima está em quilojoule. Lembrando que 1 caloria, 4,18 joules. Se você multiplicar 13,8 por 4,18, vai te dar 57,7 quilojoules. Então, notaram? ΔH de neutralização é quando um ácido reage com base, produzindo sal e água, e toda neutralização é exotérmica. Essa parte que tem em verde aqui, anotem, destaquem também com a sua caneta marca-texto. Agora, a parte mais problemática, pelo menos da minha opinião, que vem é essa daqui, ó. A energia ou ΔH de ligação. É aqui que você vai ter que tomar todo o cuidado para uma prova de vestibular. Porque até agora, sejamos sinceros, não tem nenhum tipo de problema. O que é ΔH? Variação de entalpia. O que calcula esse ΔH? A energia armazenada no sistema. Como é que eu calculo isso? Produto menos reagente, final menos inicial. Os dados de formação serão fornecidos, você calcula, substitui, faz a subtração, calcula, vê a resposta e acabou. Sem problemas. Agora, aqui tem um pequeno probleminha. Primeiro, gostaria novamente que vocês anotassem. Tem teoria na aula de hoje. Energia de ligação. O que você compreende com energia de ligação? É energia absorvida, portanto, é um processo endotérmico, quando se rompe, se quebra 1 mol de ligações entre átomos no estado gasoso a 25 graus em uma atmosfera. Então, energia de ligação é energia absorvida. É uma coisa lógica. Se você tem uma caneta aí na sua frente, para você quebrar essa caneta, você tem que forçar essa caneta, ou seja, você tem que colocar energia. Logo, toda quebra de ligação é um processo endotérmico. Eu coloquei uma imagem para você compreender. Eu tenho a molécula de HCl. Entre o hidrogênio e cloro existe uma ligação simples, que é uma ligação covalente. Para eu poder romper essa ligação, é necessário a absorção de 430,5 kJ por mol de ligações. Então, se eu pegar 1 mol de HCl e quiser quebrar todas essas ligações, eu vou precisar utilizar 430,5 kJ para romper essas ligações. Então, na hora que você quebra a ligação, é um processo endotérmico, porque eu preciso colocar energia para romper esse mol de ligações. Isso é energia de ligação. E onde que ocorre a quebra das ligações? Nos reagentes. É uma coisa óbvia. Os reagentes vão reagir, portanto, vai ter quebra de ligação dos reagentes com qual objetivo? Com a formação de novas ligações nos produtos. Então, o que acontece nos produtos? ΔH ou energia de formação. Anotem também.
Então, o que é ΔH de formação? O ΔH de formação é energia liberada quando se forma, liberada agora, quando se forma um mol de ligações entre átomos no estado gasoso a 25 graus em uma atmosfera, ou seja, estado padrão. E uma coisa óbvia, se eu estou quebrando, é um processo endo. Se eu estou formando, só pode ser exo. Um é inverso da outra. Então, repare que aqui eu tenho dois átomos separados, esses dois átomos separados se unem. E quando esses átomos se unem, ocorre liberação de energia. Cada um desses dois átomos, de forma isolada, é altamente instável. Alta energia presente nesses dois átomos. Na hora que eles se unem, eles adquirem a estabilidade e o excesso de energia é liberada para o meio. Gravaram bem? Energia de ligação ocorre nos reagentes, ocorre quebra. É um processo endotérmico. A energia de formação é nos produtos e ocorre liberação de energia. Olha a reação colocada aqui, ó. Dois átomos de nitrogênio formando a molécula de nitrogênio, liberando 347 kJ por mol. Então, esses são os dados que vocês vão encontrar. Professor, mas eu vou ter que decorar esses valores? Não, não precisa decorar absolutamente nada, só para vocês compreenderem. Numa prova, vocês vão encontrar isso daqui, ó. A molécula de hidrogênio sendo quebrada. Quando você quebra, é energia de ligação. Então, eu tenho valores positivos. Molécula de H2, repare que entre dois hidrogênios eu tenho uma simples, então para quebrar essa simples ligação, 435,5. Dois átomos de cloro, uma simples ligação. Para quebrar simples, 202. Entre dois oxigênios tem uma dupla. Professor, mas são duas ligações? Não, se quebra a dupla. A ligação dupla é uma ligação. Portanto, para quebrar dupla, 497, e entre dois nitrogênios tem uma tripla. Para quebrar a tripla ligação, você vai absorver 947,8. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você pegar da direita para a esquerda, se eu pegar os dois átomos de hidrogênio formando a molécula de hidrogênio, menos 435. Dois átomos de cloro formando a molécula de cloro, menos 202. Dois oxigênios formando O2, menos 497. Então, os dois lados são verdadeiros. Na hora que você quebra, o ΔH é endo. Na hora que você forma, é o mesmo valor, só que com sinal negativo. Captaram essa mensagem? Então, entalpia de ligação, quebra, endo. Reagente. Entalpia de formação, forma, produto, exotérmico. Já vou colocar isso de maneira um pouco mais prática para você compreender. Então, as duas frases aqui, ó. Toda quebra de ligação é endo, e toda formação de ligação é exo. Conclusão que nós tiramos desses dados que eu acabei de apresentar. Toda quebra de ligação é endo e toda formação de ligação é exotérmica. É importante anotar? Bem importante. Anotem isso. Então, anotem, se tiver caneta marca-texto, passa a caneta marca-texto em cima. Eu espero, não tem problema qualquer. Então, essa frase vai colocar agora a próxima fórmula que você vai usar em termoquímica. Posso continuar? Posso, se tiver dúvidas, é só colocar ali que eu volto, sem problema qualquer. Então, olha só. Cálculo de ΔH utilizando energia de ligação. Então, a fórmula é diferente, não é mais produto menos reagente, porque não é mais formação. Agora eu estou quebrando ligação dos reagentes e formando ligações com os produtos. Qual vai ser a nossa formulazinha? É essa daqui, ó. A variação de entalpia de uma reação por energia de ligação é dada pelo somatório das energias de ligação e de formação, que é uma coisa óbvia. Tudo na natureza é um somatório de vetores. Então, eu vou pegar quanto de energia que eu vou utilizar para quebrar as moléculas dos reagentes e vou verificar quanto que vai ser liberada de energia na formação dos produtos. A soma dessas duas energias vai determinar se tem excesso de energia do produto ou se falta energia, vai ser um processo endotérmico. Só que aí vem um grande cuidado. Quando você pegar a energia de ligação, a energia de ligação, ela é endotérmica. E quando eu pegar a energia de formação, ela é exotérmica. Professor, qual é o problema? Você vai encontrar dados sempre positivos. Quando você trabalhar com o reagente, os dados são positivos, sem problema qualquer. Mas quando você estiver trabalhando com o produto, você não pode esquecer de trocar o sinal, porque energia de ligação é quebra,
é endotérmico. A formação, ela é exotérmica, ela tem que ter valor negativo. Esse é o grande problema desse assunto termoquímico. Eu falo que a parte mais difícil está aqui nessa tela. Você não pode esquecer que quando aparecer a palavra mágica ligação, você vai ter que trocar o sinal dos produtos. Do sinal positivo, da quebra, para a formação. Professor, tem como dar um exemplo? Sim. Só eu gostaria que, para quem anotou, se você quiser colocar aqui embaixo de endo reagente, coloca abreviado reage e coloca produto aqui, ó. O reagente vai ter um valor positivo e o produto, obrigatoriamente, um valor negativo, porque é formação, e formação é um processo exotérmico. Então, coloque embaixo do endo reagente e coloque embaixo do exo produto da reação. Vamos, por exemplo, olha só, como é que você vai calcular a entalpia de ligação? Preparados? O exemplo é esse daqui, ó. Com base nas seguintes energias de ligação. Repare que a palavra mágica ligação apareceu. Entre dois hidrogênios eu uso para quebrar a ligação 104, entre dois cloro 57,8 e entre HCl 103. Repare que os dados são entalpias de ligação. Entalpia de ligação é de quebra e toda quebra é endo. Só que o problema é que eu tenho uma reação. Hidrogênio reage com cloro, portanto, na molécula de hidrogênio e na molécula de cloro está ocorrendo quebra de ligações, porque são os reagentes. Só que no outro lado da seta ocorre a formação do HCl. E quando eu falo em formação, a formação tem valores negativos de ΔH. Então você vai ter que trocar esses valores correspondentes ao HCl. Então o que você tem? Fórmula. É a soma da energia de ligação mais a energia de formação. Aí sem problemas. H2, quanto que vale a energia do H2? Entre dois átomos de hidrogênio, 104 quilocalorias. Entre dois átomos de cloro, 57,8. Então, aqui os valores são positivos. Mas, é aí que vem o segredo. HCl. Na molécula do HCl, para quebrar o HCl, mais 103. Mas como eu estou formando o HCl, e o HCl agora é um processo exo, em vez de mais 103, o que eu vou ter que usar? Menos 103. Esse é o grande segredo da aula de hoje, quando se fala em ligações. Reagente continua utilizando os dados da sua tabela, só que o produto tem que trocar o sinal, porque o produto forma ligações e formação é exo. E como eu tenho duas moléculas de HCl, menos 103 vezes 2, e aí você calcula. Eu calculei tudo para vocês aqui, ó. E aí a nossa resposta final vai me dar menos 44,2. Significa que a soma das quebras das ligações dos reagentes com a formação do HCl, a resultante final, 44,2 quilocalorias, que é liberado para o meio. Então, é assim que você trabalha a energia de ligação. Vou fazer mais um exemplo só para você compreender bem. Calcule a variação de entalpia da reação. Por enquanto, não dá para saber nada. HBr reagindo com cloro, produzindo HCl mais Br2. Conhecendo as seguintes energias de ligação. Novamente, a palavra-chave ligação. Quando aparecer essa palavra, você não pode esquecer o seguinte. Todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, para quebrar o HBr87, para quebrar HCl103, para quebrar o cloro 57 e para quebrar BR-BR46. Só que numa reação, nem sempre você vai quebrar. Produto forma, e quando tem formação, troca o sinal do ΔH. Esse é o segredo da questão. Então, vamos lá. Fórmula é a soma da energia de ligação, que é endo, com a energia de formação, que é exotérmica. Endo, o sinal permanece positivo, e formação troca o sinal. Vamos lá? HBr, 87,2 vezes 2. Cl2 é ClCl 57,9, sem troca de sinal. Então, 2 vezes 87,4 mais 57,9. Mais, agora, HCl, aqui está 103,1, mas como ele é produto, vai virar menos 103,1, e o BR2 vai valer menos 46,1. Portanto, 87,4 vezes 2, mais 57,9, mais os 103,1 vezes 2, menos 46. Produto troca o sinal do ΔH. E agora, matemática básica. Faz os cálculos e você chega à conclusão que
O ΔH final, 19,6 com ΔH negativo. O que isso significa? Que a produção das energias de formação tem uma energia maior do que a quebra das ligações. Portanto, a resultante final, menos 19,6. Significa que está liberando energia por meio. Então, 2 exercícios para você fixar bem. E lá nos seus slides tem toda essa resolução para vocês depois. Aí tem mais um exercício, só que daí o tempo agora me permite, para vocês fazerem os cálculos, etc. E tal. Mas tem resposta também lá para você. Fechou aqui? Agora, continuando. Estequiometria na termoquímica. Não sei se vocês vão lembrar, eu também não sei se o Leonardo já trabalhou estequiometria com vocês, mas não tem nada extraordinário. Presta bem atenção nessa questão aqui. Eu só vou fazer um exemplo só para mostrar que não tem nada de complicado. O etanol é utilizado amplamente como combustível, já que na combustão completa de 1 mol de etanol, a liberação de energia de 1.370 kJ por mol. Interpretação. Menos 1.370 kJ por mol significa que libera 1.370 kJ para cada 1 mol de etanol. Para cada 1 mol. Mas a pergunta é, a energia liberada na queima de 184 gramas de etanol é, o etanol é C2H6O. Embora essa questão não dê os dados de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas essa questão teria tabela periódica para você consultar. Só que nessa altura do campeonato você já sabe que o carbono vale 12, que o hidrogênio vale 1 e que o oxigênio vale 16. Então o que você teria que fazer? Eu vou interpretar. Primeira parte, ó. 1 mol de C2H6O. Como é que eu faço essa conta? 2 vezes o carbono 12, então 2 vezes 12, 24. Com mais 6, 30. Com mais 16, 46. Então, 1 mol de etano vale 46. E esses 46 gramas liberam 1.370 kJ, porque é 1.370 kJ para 1 mol. Só que o exercício não fala em mol, então eu vou converter esse mol para massa. E essa massa vale 46 gramas. Logo, 46 gramas, que corresponde a 1 mol, libera 1.370 kJ. 184 gramas, que o texto pergunta, está para X. 184 vezes 1.370, dividido por 46, isso vai resultar em 5.480 kJ. Aí você olha o conjunto de alternativas, resposta correta, letra B. Então, isso é a chamada estequiometria na termoquímica. Não é bonito, hein? Estequiometria na termoquímica. É assim que resolve esse sistema. Ponto, fecha por aí. Tem mais exemplos pela frente para vocês fazerem esses cálculos. Está tudo resolvido. Opa, volta um pouquinho. Lei de Hess. Última parte, que trabalha com o ΔH. Opa, tem um probleminha de interpretador. Volta mais um pouquinho. Volta, estou borrado agora. Voltou. Então, lei de Hess. É o último caso da entalpia, bem clássico. Então, você tem uma entalpia que envolve produto menos reagente, tem uma entalpia que envolve ligação, que é a entalpia da ligação, que quebra os reagentes e forma os produtos. Só que quem quebra é endo, quem forma é exotérmico. Agora, tem caso em que você não pode usar produto menos reagente e não tem energia de ligação. Entra em cena a lei de Hess. Resumindo a lei de Hess. Quando você tem um ΔH em etapas, você vai somar todas essas etapas e vai obter o ΔH final. Uma coisa óbvia. Então, imagina aqui, ó. Você está aqui embaixo e precisa chegar aqui em cima. Só que daqui para aqui para cima, você tem 3 etapas. A etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Ou seja, somando a etapa 1 mais a etapa 2 mais a etapa 3, você vai ter a chamada lei de Hess. Só que embutido na lei de Hess, eu tenho alguns argumentos matemáticos. Por exemplo, se você, porventura, precisar inverter uma reação química, na hora que você inverte uma reação que acontece com sinal de ΔH, troca o sinal. Se, porventura, você precisar multiplicar por 2 a reação, multiplica por 2 o ΔH. Preciso dividir uma reação, divide o valor de ΔH pelo mesmo fator. Tudo que você fizer na reação também vai ser feito no valor de ΔH. Essa é a chamada lei de Hess. Deixa eu só colocar um exemplo, eu vou colocar esse exemplo aqui, que é mais fácil para vocês compreenderem. Está aqui, ó. Utilizando a lei de Hess, prova discursiva da Federal do Paraná, bem claro. Utilizando a lei de Hess, determine o calor de formação do metano. A reação é essa que eu coloquei mais em negrito.
carbono grafite reagindo com hidrogênio produzindo metano. Aí você pensa assim, peraí, vou usar produto menos reagente. Só que quanto que vale o calor do metano? Ele não deu nos dados, não deu o calor de formação do metano, então não sei. Quanto que vale a entalpia do hidrogênio? Não sei, porque aliás, eu sei, substância simples, zero. Quanto que vale a entalpia do carbono grafite? Zero. Eu não sei o metano, mas sei que hidrogênio e carbono grafite dá zero. E como é que eu vou fazer esse cálculo? Não dá. Repare que no texto não tem a palavra ligação. Então, o que, que você vai ter que usar? Lei de Hess. De que maneira? A reação é essa, o carbono grafite mais 2 vezes a molécula de hidrogênio produzindo metano. Essa reação você tem em mente. Então, o que, que você vai ter que fazer? Eu vou começar com o carbono grafite. Repare que o carbono grafite é o reagente da minha reação. Eu vou lá nos dados e vou procurar o carbono grafite. O carbono grafite está no primeiro dado já, ó. E repare que ele também é reagente. 1 mol de carbono grafite, eu tenho 1 mol de carbono grafite. Então, o que, que eu faço com o primeiro dado? Nada. Eu só vou reescrever a reação. Carbono grafite reage com oxigênio produzindo CO2 e libera 94 quilocalorias. Agora, sem grandes problemas. Vou apagar ali agora. Segunda observação, vou ver o hidrogênio. O hidrogênio, ele é reagente na reação principal, e eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Vou lá nos meus dados. Repare que o hidrogênio ele aparece aqui, ó, no dado 2. Só que eu preciso de 2 moléculas de hidrogênio, e aqui só tem uma. Como é que eu posso transformar essa reação em 2 moléculas de hidrogênio? Simples. Multiplica a reação inteira por 2. E multiplicando por 2 a reação, o que, que eu vou ter? 1 vezes 2 são 2 hidrogênios, meio vezes 2 dá 1 oxigênio, e 1 vezes 2, 2 moléculas de água, e o menos 68 também vai ser multiplicado por 2. Repare que na minha reação importante, eu tenho 2 moléculas, e no dado só tinha uma, então eu vou multiplicar a reação inteira por 2. Professor, mas eu posso fazer isso? Se deve fazer isso, é obrigatório. Agora, última observação. Repare que o metano é o produto da minha reação. Essa é a reação que você tem que visualizar. O produto é o metano. Só que lá no terceiro dado, o metano aparece no reagente. E ele não pode aparecer no reagente, ele tem que aparecer no produto. Como é que eu faço para transformar esse metano de reagente para depois da seta no produto? Simples. Inverta a reação. Gás carbônico e água passa a ser os reagentes e metano e oxigênio passa a ser os produtos da minha reação. Só na hora que você inverte, eu vou inverter o sinal do ΔH. Professor, você pode fazer qualquer coisa. Inverter, inverte o sinal. Multiplica, multiplica por 2. Divide por 3 o valor de ΔH. Tudo que você fizer na reação, vai fazer também com ΔH. Agora, perceba bem. Eu tenho 3 etapas e 3 ΔHs. Eu já poderia ter a resposta, mas observem bem. O que eu tenho agora de correspondência? Repare que o CO2 ele aparece no produto da primeira etapa e aparece como reagente lá na outra etapa. Portanto, eu posso simplificar a molécula de CO2. Ela não vai aparecer mais na minha equação global. Segunda observação, repare que aqui eu tenho 2 moléculas de água, e aqui eu também tenho 2 moléculas de água. Eu posso cortar a água com 2 moléculas de água. 2 mols de oxigênio, 1 com mais 1, são 2. Portanto, eu posso cortar os 2 oxigênios com o oxigênio daqui. O que sobra? Repare que sobra a resposta do meu exercício. Carbono grafite mais 2 vezes o hidrogênio produzindo metano. Como é que eu vou calcular o ΔH? Somando todos os ΔHs das etapas. Então, menos 94 com mais menos 68 vezes 2, e mais 212, isso resulta em qual resposta? Menos 18 quilocalorias. É a parte que dá mais trabalho braçal, não tem nada de trabalho intelectual nesse processo. Então, lembrem, o ΔH, quando tem informação, produto menos reagente. Aliás, eu vou colocar isso na tela, na próxima tela aqui. Então, a lei de Hess, eu não tenho os dados de formação e não aparece ligação. E outro detalhe, os seus dados, eles vêm na forma de reação. Quando os dados vêm na forma de reação, você vai ter que aplicar a lei de Hess. Só que a lei de Hess, ela é tranquila. Tudo que você fizer na reação faz a mesma coisa com o ΔH. Para vocês anotarem.
O grande segredo da termoquímica está nos dados da questão. O grande segredo está nos dados. Então, se os dados da questão forem de formação, dados os valores de formação do gás carbônico, da água, do etanol, do metano, produto menos reagente. Se os dados da questão tiverem os valores de formação, produto menos reagente. Agora, se tiver a palavra ligação no texto, entalpia da ligação, que é endo, mais a entalpia da formação, que é exo. E aqui que vem aquele probleminha para você não esquecer. Quando você utilizar o exo, ele vai liberar energia. E quando não tiver nem formação nem ligação, quando as reações, os dados estiverem na parte de reações, aí você usa a lei de Hess, que trabalha em etapas. Você vai somar todas as etapas e vai obter o ΔH final. Então, eu consigo resumir toda a parte matemática de termoquímica numa tela. É importante anotar? É importantíssimo. Então, na hora que você for fazer os exercícios, observe bem. Se o texto falar assim, calcule o ΔH da reação sabendo que os dados de formação, produto menos reagente. Se tiver a palavra ligação, é entalpia de ligação mais a formação. Lembrando que ligação quebra endo, formação é exo. E se nos seus dados eu tiver todos os dados na forma de reação, entalpia pela lei de Hess, vai colocando as etapas, inverte, multiplica, soma todos esses ΔHs, é o ΔH final. Fecha por aí. Porém, nos últimos 4 minutos que me interessam, eu preciso fazer um comentário especial sobre 2 argumentos. A entropia, que mede grau de desordem, e a energia livre de Gibbs. Cuidado agora. Nas 5 últimas provas da Federal, 3 questões vieram desses 2 fundamentos da termoquímica. A entropia e a energia livre de Gibbs. Primeiro, o que você entende por entropia? Entropia é uma entidade termoquímica que estuda a desordem. Pergunta, o que você entende por desordem? Ah, professor, desordem é zona. Não, desordem é distribuição. Quanto mais distribuído for a matéria, quanto mais distribuído for a energia, maior é a entropia e mais estável o sistema se torna. Então, tem até um ditado da termoquímica que fala que a entropia do universo tende a aumentar, a desordem do universo aumenta. E o que é essa desordem? É uma distribuição. Quanto mais distribuído for um sistema, mais estável ele é. E como assim distribuição? Presta bem atenção aqui, ó. Então, eu acabei de comentar. Eu vou pegar o seguinte, ó. Eu tenho um frasco que está a 20 graus Celsius, não sei se dá para enxergar direito, e um que está a 40 graus. Um está 20 e um está 40. Você encosta os dois. O que vai acontecer? Aquele que tem mais energia tem mais calor, passa energia para aquele que está mais frio. O que você fez? Uma distribuição, um equilíbrio de energia até que os 2 objetos fiquem a 30 graus. Isso é aumento de entropia, é uma distribuição. Um tem mais e outro tem menos. Aquele que tem mais passa para aquele que tem menos, aquele que todos ficam iguais. Isso é entropia. Então, a entropia começa por aí. Outro exemplo clássico, os estados físicos. Sólido é um sistema extremamente organizado, o líquido já é meio zoneado e o estado gasoso é todo desorganizado. Qual desses 3 estados físicos apresenta a maior entropia? Entropia, desordem. Desordem, distribuição. Qual dos estados físicos a matéria está mais distribuída? O estado gasoso. Quer uma prova disso? Se você pegar a sua caneta e jogar a caneta no chão, ela fica ali no chão. Ela é bem organizada. Se você pegar um copo d'água e jogar no chão, a água fica no chão, ela pode até escorrer, porque ela está mais desorganizada que o estado sólido. Agora, se você libertar, se bem que essa frase fica estranha, se você libertar um gás no seu quarto, se bem que pode também, então, se você libertar um gás, o que acontece com esse gás? Ele se espalha por todos os cantos da sala e, quem sabe, da casa. A mãe começa a raiar lá na sala, ó, que cheiro esquisito, hein, tá podre, comeu papinho de urubu, essas coisas do gênero. Por quê? Porque o estado gasoso é desorganizado. As moléculas estão espalhadas. E se elas estão espalhadas é porque elas têm máxima entropia entre os 3 estados físicos da matéria. Outro exemplo clássico, falando em gases. O gás está armazenado no frasco esquerdo e aqui tem vácuo. Se você abrir, repare que eu abri aqui a válvula, os gases eles se espalham. Eles não vão ficar só num lado e nada no outro. Os gases eles têm um processo chamado de difusão. Eles vão ocupar todos os espaços do recipiente. E também acontece nas reações. Reparem que eu tenho apenas uma molécula, que é a amônia, produzindo nitrogênio e hidrogênio. Ou seja, de uma molécula virou 2.
Se eu tenho uma molécula e vira duas, ocorre uma distribuição maior de moléculas, aumento de entropia, representado pela letra S. Duas moléculas virando uma, se organiza, diminuição de entropia, ΔS menor do que zero. É assim que você vai trabalhar com entropia. Então, para não esquecer, entropia mede desordem. Desordem que tem a ver com distribuição. Quanto maior a distribuição, maior a entropia. E para fechar com chave de ouro, energia livre de Gibbs. Cuidado. 3 provas dos 5 últimos anos cobraram a energia livre de Gibbs através de uma equação matemática. Isso aqui esqueça. O que me interessa é que está nesse retângulo amarelo, laranja que está aqui embaixo. É uma ferramenta para prever a espontaneidade de uma reação. A espontaneidade de uma reação. Então, só para encerrar. O ΔH, ele serve para verificar se tem liberação ou absorção de energia. A entropia mede o grau de desordem de um sistema, da distribuição das moléculas da energia de uma forma geral. E a energia livre de Gibbs mede a espontaneidade, se a reação vai ou não ocorrer. E, professor, como é que eu vou saber se ela vai ou não ocorrer? Temos uma fórmula. ΔG é igual a ΔH, variação da entalpia, menos a temperatura, que tem que ser dada em Kelvin, cuidado com isso, coloquei aqui, temperatura em Kelvin, e o ΔS é a entropia. Portanto, para você saber se uma reação é ou não espontânea, vai depender de todos os fatores termoquímicos. A entalpia, que mede calor, o ΔS, que mede a desordem do sistema, e o ΔG mede se o processo vai ser ou não espontâneo. Então, você tem uma fórmula, ΔG, ΔH menos T, ΔS. O pessoal da física chama isso de ágatas. ΔG, ΔH, T, ΔS. Então, ágatas, não sei se é bom ou não, mas é meio ridículo, mas dá para lembrar. A ágatas resolve o problema da espontaneidade. Professor, e como é que eu vou saber se vai ser ou não espontâneo? Utiliza o seguinte letreiro. Se o teu ΔG for negativo, processo espontâneo. Se o ΔG for positivo, processo não espontâneo. Se o ΔG for igual a zero, está em equilíbrio. Portanto, essa tela resume tudo aquilo que você precisa saber sobre reação espontânea ou não. O que a Federal fez? Ela deu valores de ΔH, deu o valor da temperatura e deu o valor da entropia. Você botava tudo isso na fórmula e ia ter a previsão do ΔG. Se o ΔG tiver um valor negativo, é um processo espontâneo. Se o ΔG for positivo, não espontâneo, não ocorre de forma natural. E se o ΔG for zero, está em equilíbrio. Portanto, fecho a aula de hoje nessa tela. Se você quiser anotar, eu espero um pouquinho, sem problema qualquer. Então, ΔH mede calor, ΔS entropia, mede desordem, e o ΔG mede espontaneidade de uma reação, se a reação é ou não espontânea. Então, isso aqui fecha com chave de ouro. Estou 1 minuto ainda no meu prazo, mas de qualquer maneira, fecho a aula de hoje nesse processo. Então, quando você mexer com entalpia, ΔH, entropia, ΔS, e espontaneidade, ΔG. ΔG negativo, espontâneo, ΔG positivo, não espontâneo, e se der zero, reação em equilíbrio. Pois bem, encerro aqui. Ótima quinta-feira, tenha bons sonhos, ótimo final de semana para você e para sua família. Semana que vem, já com apostila nova, estou lá na Química A, trabalhando a Química Orgânica de novo, que é meu direito. Então, fiz um pequeno favor ao professor Leonardo, porque ele está um pouco atrasado, e eu trabalho a parte de termoquímica para ele. Então, fiquem com Deus, vão em paz, durmam bem, tranquilos. Semana que vem nós estamos de volta com a apostila 3 com a Química A. Se alguém tiver alguma duvidazinha, quiser tirar essa dúvida rápida, aí não tem problema qualquer. Pode falar. Eu fiquei com uma, mas lá naquela fórmula lá de Haas, sabe?